Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um evento, mais um webinar do BIG, aqui deste caso da equipa de gestão de ativos. No evento de hoje iremos falar aqui de dois conceitos com alguns pontos que se tocam, que basicamente são o timing da market e o market timing, que traduzindo aqui para português são nada mais nada menos que o horizonte de investimento e também a seleção do momento de investimento. Queria desde já agradecer a todos aqui a participação deste evento. Espero que seja interessante para todos e que seja útil também acima de tudo. Antes de iniciar, quero apenas fazer aqui um pequeno disclaimer, indicando que esta apresentação tem fins meramente informativos e educativos, não se consubstancia em qualquer tipo de recomendação ou sugestão de investimento, portanto é meramente formativa esta sessão. A sessão tem uma duração prevista de 30 minutos. Numa primeira parte, entre 15 a 20 minutos, iremos então expor aqui o conteúdo, deixando depois então cerca de 10 minutos aproximadamente para eventuais questões que tenham. Deixamos aqui mais uma vez a nota que, caso queiram colocar questões sobre o conteúdo, sintam-se à vontade para usar aqui o menu da apresentação para colocar questões que depois no fim irão ser respondidas dentro do possível. Em termos de conteúdo, será uma sessão aqui bastante simples e concisa. Num primeiro ponto, iremos falar aqui só das principais diferenças destes dois conceitos que falei anteriormente. No segundo ponto, iremos fazer aqui uma análise de cenários históricos daqui do mercado acionista, especificamente do índice do S&P 500. Durante toda a apresentação, maioritariamente, usamos sempre o S&P 500, porquê? Porque é um índice acionista americano que tem um histórico bastante alargado e tem vários cenários durante todo esse prazo que permite então fazer esta análise dos vários cenários. No terceiro ponto, iremos falar aqui de algumas estratégias que podem eventualmente minimizar impactos quando investimos na classe de ações e, por fim, só uma breve conclusão. Passando então aos dois conceitos, portanto, timing da market versus o market timing. Com certeza todos nós, ou a maioria de todos nós, já pensou quando implementa um novo investimento, passaram com certeza estas perguntas pela cabeça, ou seja, será que é agora um bom momento para investirmos no mercado de ações? Será que está caro? Será que vou ter uma boa rentabilidade? Ou então, se eu investir agora, será que eu posso querer perder algum dinheiro? Porque o mercado acionista é de facto bastante volátil. E ao investirmos podemos expor-nos a quedas que haja no mercado. Portanto, é perfeitamente normal termos estas perguntas ou estas dúvidas quando investimos no mercado, especialmente aqui na classe acionista, que será então aqui o grande foco durante esta sessão. Por isso trouxemos então a diferença destes dois conceitos. O timing da market, como eu referi anteriormente, refere-se precisamente ao nosso horizonte de investimento, enquanto que o market timing é nada mais nada menos que a seleção do momento de investimento, ou seja, é aquela análise que podemos fazer será que agora é um bom momento para entrarmos, o mercado se calhar caiu 5%, será que é uma boa oportunidade para comprar ou não? Portanto, este é o conceito de market timing. Mas antes de mais nada, e como eu já referi anteriormente, que a sessão será aqui bastante focada no índice S&P 500, queria apenas aqui lançar uma pergunta à audiência, que eu agradecia que participassem, que basicamente a pergunta é qual é que foi a performance média anual do S&P 500 nos últimos 30 anos. Vou então aqui lançar a pergunta e a quem puder participar, agradeço desde já a vossa participação. Ok, temos já várias pessoas a responderem. Ok, dar aqui mais alguns segundinhos para que todos possam participar. Okay, parece que mais ninguém já está a responder, portanto vai então fechar a votação. Mostrar aqui os resultados. Então aqui uma votação bastante dividida, embora aqui com algum peso aqui nos 10%. De facto aqui a resposta certa é os 8%, mas sim, interessante os resultados que aqui obtemos.
Só fazendo aqui uma pequena análise bastante simples aqui dos últimos não, do ano 2018 e 2019, aqui do S&P 500, supondo que, por exemplo, aqui uma pessoa que investia no final de 2017, como vem aqui pelo meio, tinha tido aqui algumas turbulências, digamos assim, portanto aqui alguns períodos de queda intermédia, mas ao final dos 2 anos conseguirá aqui uma performance acumulada positiva bastante interessante, aqui na ordem dos 20%, portanto, mesmo com estas quedas intermédias que tivemos, e esta fase final aqui de 2018 foi algo complicada para os mercados, mas o que é certo é que ao final de 2 anos conseguiríamos aqui uma performance acumulada de 20%, o que não deixa de ser um valor muito interessante. Portanto, a principal nota aqui é que se tivermos um horizonte de investimento relativamente longo, tendencialmente as nossas performances acumuladas no investimento acionista tendem a ser positivas. Passando para a análise dos cenários históricos, aqui trouxemos dois investidores bastante diferentes, em que identificamos o investidor A como sendo o investidor que tendencialmente entra quando o mercado está em níveis máximos. E por outro lado, trouxemos também um investidor que é o que podemos chamar como o investidor sortudo, ou seja, aquele investidor que é bastante audaz e consegue apanhar sempre os mínimos do mercado. E com isto pretendemos o quê? Verificar qual é que foi a performance histórica destes dois investidores e verificar sobre aqui grandes diferenças de performance entre os dois. Trouxemos aqui alguns exemplos, nomeadamente, uma vez mais, portanto, o índice, neste caso é o S&P 500, e trouxemos aqui 4 cenários aqui mais negativos do mercado acionista, em que temos então aqui, se repararem em baixo, a performance tanto do investidor A como do investidor B a um prazo de 10 anos para a frente. Ou seja, o investidor A, aqui no cenário do Black Monday, em 1987, teria uma performance de cerca de 10,6% ao ano, portanto, durante os próximos 10 anos seguintes. Portanto, ele iria apanhar esta queda significativa que houve aqui deste dia, enquanto que o investidor B, que entrou precisamente depois dessa queda significativa, teria neste caso uma performance de cerca de 15%, ou seja, aqui a diferença de performance, se virmos para um horizonte longo, lá está aqui a ideia, que neste caso a 10 anos a diferença de performance, sim, estamos a falar de 5%, mas 10% ao ano acaba por ser um valor bastante interessante. O mesmo aconteceu com os cenários aqui para a frente, nota apenas aqui que o pior cenário que vemos aqui é, neste caso, um investidor que entrou aqui antes da crise do .com e que a um prazo de 10 anos, neste caso aqui sim, teria uma performance anual média de menos 3,6%. Isto porquê? Porque coincidiria com a queda tanto daqui das .com como a crise financeira. Portanto, este período aqui de 10 anos foi particularmente negativo para a classe acionista, mas se repararmos nos outros cenários, acaba por o investidor A, mesmo entrando em níveis máximos do mercado, acaba por ter rendibilidades bastante interessantes, mesmo, lá está, entrando em máximos. Naturalmente, o investidor que entra nos mínimos tem retornos mais interessantes, mas aqui o ponto que queremos tentar passar é que mesmo investindo em máximos, mesmo não sabendo se o mercado está em máximos ou não, tendencialmente se tivermos um horizonte de investimento relativamente longo, tendencialmente temos performance médias anuais positivas. Trazemos depois aqui a análise destes cenários, destas rendibilidades rolantes a 10 anos. Para quê? Para vermos esta evolução, como é que ela foi ao longo do tempo e vermos que não foi apenas naqueles cenários negativos que a performance foi evoluindo de forma diferente. Portanto, aqui o que vamos trazer a seguir é basicamente a evolução desta rendibilidade, destas janelas de performance a 10 anos, como é que esta evolução foi nos últimos 30 anos. Portanto, o que vamos ver a seguir esta evolução, neste caso aqui trouxe aqui 2 exemplos, de agosto de 2010 a 2020, que a performance média anual andou nos 13%, enquanto que se investisse um mês depois, portanto de setembro de 2010 a setembro de 2020, a performance média anual já era apenas de 11%. Portanto, no slide a seguir o que vamos ver é esta evolução desta rendibilidade rolante ao longo do tempo. Mas antes de passar a esta análise, lançava só aqui mais uma pergunta para ver se
se neste caso sabem dizer qual é que é a rendibilidade ou a performance média rolante a 10 anos do S&P 500, uma vez mais nos últimos 30 anos. Portanto, e neste caso as alternativas são 7%, 8%, 9%. Ok, temos bastante pessoas a participarem. Okay, mais um compasso de espera até que mais pessoas participam. Muito bem, parece que já todos votamos. Vou então aqui divulgar os resultados. Portanto, aqui a grande maioria, ou quase a metade das pessoas responderam 9%. No entanto, a resposta correta é uma vez mais 8%. Portanto, como aqui neste caso estamos a falar do mesmo horizonte temporal, assim como na pergunta anterior, a resposta correta é neste caso os 8%. Portanto, como eu estava a referir, a rendibilidade média rolante, ou seja, este horizonte de investimento a 10 anos, temos então aqui esta evolução ao longo do tempo. Portanto, o que vemos é que não quer dizer qualquer seja o ponto de entrada, mas em média o investimento a 10 anos, neste caso aqui, teve um retorno aproximado de cerca de 8,2%. Portanto, tivemos aqui períodos mais altos, períodos aqui negativos. Este período aqui de dezembro de 2008 a 2010 corresponde àquela análise que vimos anteriormente do investidor que entrou antes da crise do dot-com e que foi apanhado tanto na queda do dot-com como na crise financeira de 2008. Mas todos os outros cenários, como vemos aqui, a rendibilidade média anual é positiva, uma vez mais, desde que se tenha um horizonte de investimento relativamente longo. Se olharmos para janelas mais curtas, portanto, horizontes de investimento mais curtos, neste caso aqui a 5 anos, já vemos aqui alguns períodos com rendibilidades médias anuais negativas. Também temos mais potencial, como vemos aqui na altura de 98. No entanto, vemos mais oscilação e, ou seja, se tivermos uma vez mais o tal horizonte mais longo, então tendencialmente as nossas rendibilidades, ou investindo a mais longo prazo, tendencialmente temos retornos positivos. Como também falei anteriormente, todos nós por vezes podemos ter algumas dúvidas ou alguma incerteza aqui na parte de investimento em ações. Portanto, decidimos também trazer aqui algumas estratégias ou alguns métodos para tentar então minimizar estes potenciais impactos ou estas potenciais quedas que possamos ter nos nossos investimentos. Aqui a primeira metodologia que trouxemos é a do investimento periódico, que basicamente temos então aqui mais uma vez dois investidores, um que, portanto, o ponto de partida para os dois é igual, tem os dois a cada ano 1.000 euros para investir, portanto um exemplo meramente teórico, em que o investidor que faz o investimento periódico, o que ele faz é investe todos os trimestres 250 euros até que investe o montante todo ao final do terceiro trimestre, enquanto que o outro investidor investe tudo no início do ano. E trouxemos aqui embaixo então as performances nos anos em que uma das metodologias teve retornos negativos. Portanto, e a principal conclusão que retiramos daqui é que a pessoa ou o investidor que faz o investimento de forma periódica, ou seja, que distribui o seu investimento ao longo do tempo, tendencialmente nestes cenários negativos, acaba por ter performances melhores. Salvo aqui alguns anos em que essa metodologia não foi tão positiva, mas tendencialmente em cenários de que o mercado cai ou que tem performances negativas, tendencialmente também o investimento periódico, porque distribui o montante de investimento ao longo do tempo, tendencialmente então tem performances melhor conseguidas nestes anos mais negativos. A outra forma, a outra estratégia que trouxemos aqui para também tentar mitigar, de certa forma, o risco de investimento na componente acionista é o fator baixo risco. Mas antes de passarmos esta análise, gostaria de lançar aqui mais uma pergunta, que é: o fator de baixo risco dá preferência a empresas / ações com
neste caso com volatilidade estimada mais baixa, com correlação estimada com outras empresas / ações mais baixas, ou todas as anteriores? Ok, temos mais alguns segundos para o resto das pessoas votarem. Ok, já todos votaram então e neste caso aqui, aqui a votação também bastante dividida entre a primeira e a última opção e de facto a resposta correta era a última opção, onde a maioria aqui votou. E de facto o investimento neste fator ou com esta metodologia rege-se por selecionar empresas ou ações cuja volatilidade estimada é mais baixa que o mercado e que a própria correlação dessas empresas com o mercado e com outras empresas também é mais baixa. E trago aqui então a evolução das quedas máximas, digamos assim, deste índice de baixo risco versus o índice normal. E o que se nota é que, sim, no passado tivemos aqui bastante diferença, portanto o índice azul, que é o de baixo risco, teve aqui quedas bastante inferiores ao índice generalista. Recentemente, estas quedas foram também significativas, mas mesmo assim mais abaixo. Parece ainda assim haver aqui alguma evidência que investir neste fator em cenários de queda, tendencialmente também conseguimos ter aqui performances melhores ou menos negativas que os índices generalistas. Nota que nenhuma destas estratégias isenta qualquer investimento de risco de queda ou de perda nos investimentos, ou nomeadamente aqui na componente de ações. Com isto terminamos então aqui a parte do nosso conteúdo. Trago só aqui agora então as principais ideias desta sessão. Esperamos ter sido aqui também bastante simples e que todos tenham percebido aqui as principais ideias. Uma vez mais, o investimento em ações há sempre incerteza, porque lá está, é a classe com mais risco que temos e por isso as variações e oscilações são mais elevadas. No entanto, tendencialmente, se tivermos aqui um horizonte de investimento de longo prazo, este risco acaba por diluir-se, não quer dizer que seja reduzido para zero, mas acaba por se diluir ao longo do tempo. As formas que temos aqui, que apresentamos aqui de mitigar parcialmente estas quedas de mercado, ou seja, que podem ser mais apropriadas, por exemplo, para investidores mais avessos ao risco, são então aqui a componente de investimento periódico, portanto, dividir o investimento ao longo do tempo, não fazendo o investimento todo de uma só vez, ou então fazer o investimento nesta estratégia de baixo risco, ou seja, através de empresas com menos risco ou com menos volatilidade que a média do mercado e com correlações também mais baixas que as restantes empresas. Só que uma nota final, um gráfico também muito interessante, com vários eventos que ocorreram aqui nos últimos 10 anos, uma vez mais aqui do S&P 500, portanto, chamadas razões para vender, ou seja, são eventos que ocorreram ao longo dos últimos 10 anos que poderiam ter sido consideradas como razões para vendermos e para sairmos do mercado acionista, mas o que é certo é que a principal ideia a passar aqui é que mesmo com estes eventos todos, o mercado sim, teve aqui alguns, chamemos-lhe trambolhões ou algumas quedas aqui pelo meio, mas a tendência, como vimos aqui, foi de claramente subida e não temos aqui isto atualizado até aos dados mais recentes, porque já passámos aqui este máximo que foi aqui antes da pandemia do Covid. Portanto, vários cenários aqui que tivemos aqui que poderiam ter originado aqui quedas significativas, mas uma vez mais, a ideia principal, se tivermos um horizonte de investimento relativamente longo, e neste caso aqui estamos a olhar praticamente para 10 anos, tendencialmente temos então aqui retornos positivos na classe de ações. Espero que a sessão tenha sido interessante. Vou então agora abrir o espaço para perguntas e respostas. Vou só aqui ver em termos de perguntas quem é que já fez aqui perguntas e tentar endereçá-las todas. Dê-me só um momentinho, por favor. Ora, temos aqui então uma pergunta interessante que é se eu, ao aplicar
a filosofia de investimento periódico se me irá prejudicar a minha performance ao longo do tempo. Como eu referi anteriormente, portanto, isto é uma metodologia que espalha, digamos assim, o investimento ao longo do tempo, portanto, nós estamos sempre investidos, e o que mostrei, ou o que eu quis dizer com aquela metodologia é que isto eventualmente é mais apropriado para investidores mais avessos ao risco, que queiram distribuir o risco ao longo do tempo. Naturalmente, esta metodologia acaba por ter performances acumuladas ligeiramente abaixo de quem investe de uma só vez. No entanto, lá está, quem investe de uma só vez tem sempre aquele risco de o mercado cair e ter quedas mais significativas. Portanto, neste caso aqui, acho que há que adaptar a metodologia também à própria tolerância ao risco de cada um. Espero que tenha respondido. Só aqui mais outra pergunta. Ora, esta pergunta aqui parece interessante. Portanto, existem outras alternativas para poder mitigar o risco. De facto, se, por exemplo, considerarmos o fator qualidade, neste caso aqui é um fator, digamos, pode ter algumas semelhanças aqui com o de baixo risco, neste caso o fator de qualidade. O fator de qualidade, basicamente, centra-se ou foca-se em escolher empresas de qualidade, ou seja, são empresas com marcas fortes, com um perfil de geração de rendibilidade, com toda a vertente operacional bastante forte, com alavancagem também bastante baixa, portanto, empresas que estão mais imunes às fases do ciclo económico. Tendencialmente, se investirmos também neste fator, portanto, no fator qualidade, também é uma forma, ou há alguma evidência que, ao investir neste fator, que se possa ter quedas, quando o mercado cai, que se possa ter quedas menos avultadas ou menos significativas que o índice em geral. Ainda assim, tal como o fator de baixo risco, também aqui não estamos isentos de risco de investimento. Temos aqui uma pergunta tendencialmente: qual é o dia do mês que o mercado cai para entradas periódicas? Não fizemos propriamente aqui esta análise a tão curto prazo. Existem alguns efeitos que estão estudados, que nós não trouxemos aqui, por exemplo, o chamado efeito de janeiro, que alguns investidores consideram na sua alocação, ou seja, o efeito de janeiro, basicamente, o que nos diz é que muitos investidores que constroem os seus portfólios no início do ano, portanto, tendencialmente compram bastantes ativos durante o mês de janeiro, e que tendencialmente o mês de janeiro acaba por ser um mês com performances positivas. No entanto, não está propriamente comprovado que isso aconteça todos os anos, mas pronto, é um efeito que se fala bastante nos mercados. Passando aqui. Esta filosofia, esta pergunta aqui é interessante. Estas filosofias será aplicada de igual forma a fundos ou apenas a ações? Eu diria que esta filosofia, no geral, pode ser aplicada também à componente de fundos. Aliás, como nós usamos aqui os índices de mercado, diria que está bastante alinhada com a componente de fundos. Apenas há ações, portanto, há investidores que pretendem selecionar ações específicas. Não sei se aplica tanto, porque aqui incorremos no risco específico, ou seja, no risco de ter uma determinada empresa, e isso tem o risco, lá está, específico. Neste caso aqui a nossa análise foi mais focada no risco de mercado, ou seja, tendo uma carteira diversificada e evitando então ter esta exposição ao risco específico. Outra pergunta sobre a inflação. Na valorização do índice foi contabilizada a inflação? Não, aqui nestes índices nós simplesmente consideramos a evolução do S&P 500 normal, portanto foram os dados retirados precisamente da Bloomberg,
Neste caso aqui o índice não tem qualquer tipo de atualização ou de contabilização aqui da componente da inflação. Indiretamente, eu diria, pela performance das empresas, portanto, pela operativa das empresas, poderá haver aqui algum efeito, mas o índice por si, por construção, pela sua performance, não tem qualquer tipo de influência da parte da inflação. Que outra pergunta também interessante, portanto, que acontecimento no curto prazo poderá originar uma queda ou um crash significativo? Uma vez mais, aqui neste é um pouco, eu não quereria dizer para combater, mas para o propósito deste webinar era precisamente para tentarmos desligar eventualmente destes movimentos mais de curto prazo e olharmos mais a longo prazo. Ou seja, na nossa ótica, olhando a longo prazo, portanto, tendo aqui horizontes de investimento relativamente longos, sabemos que poderão ocorrer pelo meio estes crashes, estas quedas no mercado, mas sabemos que tendencialmente a longo prazo, portanto, tendo aqui um horizonte de investimento mais alargado, estes efeitos de curto prazo tendem a desvanecer-se ao longo do tempo, pelo que diria que aqui para este caso não temos propriamente um evento que olhemos e que estejamos agora atentos neste caso. Temos aqui outra pergunta relativamente aos dividendos. Neste caso aqui, voltando também e fazendo também aqui a ligação com a pergunta da inflação, uma vez mais, nós retiramos a informação do S&P 500, ou seja, neste caso aqui o índice, a série que retiramos não tem dividendos. Sim, há a série com dividendos, mas neste caso tiramos apenas o índice generalista sem considerar os dividendos. Se considerássemos, sim, neste caso aqui as performances seriam ligeiramente mais altas face aos valores que apresentamos. Não era propriamente o nosso objetivo aqui estar a querer complicar as coisas, era simplesmente mostrar então aqui sempre a mesma ideia de que a longo prazo a performance no índice acionista tende então a ser positiva. E sim, uma vez mais, se considerarmos os dividendos, então sim, a performance ainda seria ligeiramente melhor. Aqui uma pergunta também bastante interessante de uma pessoa que pretende fazer um investimento com um horizonte temporal de 5 a 8 anos. Qual seria a análise que faria no sentido de potenciar o seu investimento numa boa relação risco-retorno? Eu diria que na construção aqui da carteira teríamos que primeiramente definir qual era o nosso objetivo para este investimento. Ou seja, se isto é um investimento ou uma poupança que eu vou fazer para, por exemplo, dar para a entrada de uma casa, por exemplo, para pagar, por exemplo, as propinas da faculdade de um filho nosso. Nestes casos aqui, eu diria que a possibilidade ou a tolerância que nós teríamos para ter risco na carteira é relativamente baixa. Porquê? Porque são compromissos que fazemos e que temos que ter o dinheiro disponível neste prazo, pelo que a capacidade para tomarmos risco nesta carteira, eu diria que se calhar é relativamente baixo, pelo que o peso em ações seria relativamente baixo. Não me quero aqui comprometer com valores fixos, mas diria que seria relativamente baixo. Se, por outro lado, o objetivo do investimento é simplesmente poupança e tentar maximizar o retorno, então aqui se calhar neste caso faria sentido de ter um peso em ações mais alto. Mas lá está, não há uma resposta fechada para isto. Acho que é muito importante, antes de fazer este investimento,
É bastante bom ter, claro, este horizonte temporal, portanto, para sabermos também o espaço que podemos ter em ações ou em ativos com mais risco ou não, mas também é preciso ter em mente para que é que estamos a fazer, qual é o nosso objetivo com esse investimento, com essa poupança. E por isso não há propriamente aqui assim uma resposta fechada para esta pergunta. Eu vejo que ainda temos aqui mais perguntas. No entanto, já estamos aqui um pouco a passar da hora. Pelo que eu solicitava era que, se tivesse ainda mais perguntas, que entrassem em contacto com a nossa área comercial daqui do Banco PIG, e outras perguntas que nós aqui que tínhamos ainda iremos tentar responder também o mais breve possível. E por isso, não vos querendo roubar então mais tempo, agradeço então a todos a participação, espero que a sessão tenha sido interessante e que tenha tido valor acrescentado para todos. Pretendemos continuar aqui a fazer mais sessões destas de esclarecimento, formativas a todos, e esperamos contar com a presença de todos então nestas sessões futuras, agradecendo uma vez mais o vosso tempo e a vossa disponibilidade para estarem presentes neste evento. Obrigado a todos uma vez mais e continuação de um bom dia. Com licença.